Vem cá, você já deve ter passado por isso. Você vai na barbearia, corta o cabelo, faz a barba, deixa tudo direitinho, mas uma semana depois já tá precisando fazer uma manutenção. E eu vou te mostrar aqui como é que eu faço em casa para manter a barba bem cuidada por mais tempo, até precisar ir na barbearia de novo. Bom, a semana passada eu fui na barbearia, cortei o cabelo, raspei aqui na zero, diminuí bastante a barba e eu fiz aquele serviço completo, né? E é normal em uma semana algumas coisas já mudarem, tipo, meu cabelo não tá mais no zero, já começou a nascer pelo aqui no pescoço, a barba tá começando a aparecer uns pelinhos ali espetando pra fora, não é o suficiente pra ir de novo na barbearia. Bom, tem algumas pessoas que vão toda semana, mas não é todo mundo que consegue ir na barbearia todo dia, toda semana, né? Só que entre uma visita e outra no barbeiro, a gente não precisa deixar a barba crescendo solta e perdendo o formato. Dá inclusive para replicar algumas coisas que o barbeiro faz para ter um serviço de qualidade em casa feito por você mesmo. E é por isso que eu sempre começo com uma esfoliação no rosto. Usar um esfoliante de rosto antes de se barbear é muito bom para quem sofre com um pelo encravado na barba. A dica é você fazer uma esfoliação em toda a área que você vai barbear. Aqui no pescoço, nas laterais do rosto. E aí, cara, se aproveita para esfoliar também a testa, o nariz. Vai no rosto inteiro. Só evita esfoliar a área onde tem barba mesmo, onde você vai manter a barba. Porque a esfoliação ela é muito boa para a pele, mas não para o pelo. O esfoliante funciona como se fosse uma lixa bem fina, que remove a camada mais superficial da pele. É onde fica acumuladas células mortas. E aí, quando você passa um esfoliante antes de se barbear, você tira essa camada de células mortas e também desobstrui os poros. E aí o caminho fica livre para o pelo novo que estiver nascendo crescer sem encravar. E aí beleza, usou o esfoliante aí um tempinho, enxágua bem. E vem com gel de barbear. Diferente de uma espuma convencional de barba, o gel é transparente, ele não faz espuma. E aí você vê exatamente onde você vai raspar. Para quem tá mantendo aí a barba grande, tá já ainda num projeto aí de deixar a barba crescer, tá só dando uma parada, isso aqui é uma mão na roda, cara. É perfeito para você manter a linha do corte da barba no lugarzinho que o barbeiro deixou, sem risco de você raspar além da conta. Ele também ajuda a evitar a irritação na pele, principalmente para quem tem pele sensível, não pode ver uma lâmina. O lance é você parar sempre no sentido dos fios, evita parar no sentido contrário para não arrebentar o pelo. E aqui na lateral do rosto, se você tá na dúvida o quanto baixar, não tá vendo muito bem onde que o barbeiro deixou a linha, uma dica é você usar um pente. Você bota o pente aqui no canto da orelha até o canto da boca e tiver para cima você raspa, tiver para baixo você deixa. Não é uma lei, uma regra que precisa ser mantida. Tem gente que gosta da barba mais para baixo, tem gente que gosta da barba mais cheia, um pouco mais para cima, mas para não errar, isso aqui é um bom jeito, é uma boa medida. Aliás, por falar em regra que não pode ser quebrada, esse tipo de coisa, tem uma coisa que sempre acontece comigo, quando eu tiro mais o comprimento da barba, diminuo ela bastante. E eu tenho certeza que deve acontecer de alguma forma aí com você também. Seja quando você aumentou muito a barba ou diminuiu muito a barba. É um tipo de comentário, às vezes até querendo ajudar, querendo dar o toque, mas que não acrescenta em nada. Do tipo, putz, tirou demais, estragou a sua barba, não devia ter feito isso. Uma regra dessa qualquer é como se a sua barba pudesse ser só de um jeito. Saiu do padrão, tá errado. No meu caso, dessa última vez, a barba tava exatamente como eu queria, como eu pedi. Tô me sentindo super bem com ela, do jeito que eu queria e, cara, já fiz estilos de barba de várias maneiras diferentes, já mudei. Por isso que esse tipo de comentário normalmente me afeta zero. Agora, imagina falar isso pra alguém que tá passando por uma fase difícil, tá com um problema de baixa autoestima, tá inseguro por algum motivo. Você não sabe como que aquilo pode afetar uma pessoa que você conhece. Imagina alguém que você nunca viu pessoalmente. Eu não acho que quem faz esse tipo de comentário faz na maldade. Acho que pode até querer ajudar. É alguma coisa que não tem solução. Tipo, ela cortou o cabelo, fez a barba e vai demorar a crescer de novo. Não vai resolver. Não é algo legal pra você dizer? Não fala. Não vai ser em 2 minutos que a barba que você acha que devia estar maior vai crescer de novo, né?
Mas isso é o que eu penso. Eu queria até saber o que você pensa sobre isso também. Se já aconteceu também algum tipo de comentário assim, como é que foi? Bora falar disso aí nos comentários. Pô, aí, tá vendo, ó? Renovado. Mas antes de passar o balme de barba como um pós-barba, tem outra coisa. E os pelos da barba, como é que fica? Porque uma semana, beleza, já cresceu aqui no pescoço, cresceu nas laterais, mas os pelos também começam a perder o formato. Outras pessoas demoram uns 10 dias, 15 dias para começar a sentir. Depende muito do tamanho da sua barba, de quanto que você está deixando ela crescer. Quanto maior, essa distância também vai aumentando, você não vai percebendo tanta diferença em pouco tempo. Tem 2 jeitos que eu costumo fazer isso, com uma tesoura ou uma máquina. A primeira coisa é você pentear a barba para soltar os pelos, esses que estão maiores, assim, eles vão ficar mais espetados. No meu caso aqui, você vai ver que não deu muita diferença ainda em uma semana. Mas dá pra ver que tem uns pelinhos aqui mais espetados pra fora, sabe? Um ou outro sempre aparece. Eu não costumo ligar muito pra isso não, tem que crescer bem mais. Mas eu sei que tem gente que liga. Então pra você não sair aí aparando a barba, tirando demais, você pode fazer o seguinte. Se você tem a mão firme, dá pra você pegar a máquina sem pente mesmo e só sobrevoar esses pelinhos que estão espetados aí. Cuidado pra não entrar na barba. E tem um outro jeito mais seguro, que é com uma tesoura, aí você vai olhando bem perto mesmo do espelho e aparando só aquelas pontinhas que você tá vendo, que estão apontando pra fora e tal. Bom, e depois que você já deu esse trato todo, vem o balme de barba, a minha hora preferida. Esse cara aqui, ó, tem 2 funções na vida: hidratar o pelo da sua barba e também cuidar da pele do seu rosto. Ele funciona muito bem como um pós-barba. Eu passei uma adolescência inteira que toda vez que eu ia fazer a barba, eu ficava cheio de bolinha aqui, todo empolado no pescoço. E isso durou muito tempo. Quando a gente desenvolveu esse balme aqui, ó, uma das coisas foi justamente essa: eu quero resolver esse problema aqui. Ele tem que ser bom também como um pós-barba e super refrescante. Por isso, se você usa o balme de barba como um hidratante para barba, mas não usa ainda como pós, cara, recomendo demais. E é isso, meus camaradas, tá aqui pronto. Barba bem cuidada, manutenção feita. E uma semana depois que eu fui no barbeiro, dá pra aguentar aí mais uns dias. E até chegar no barbeiro de novo, ainda vai rolar mais 1 ou 2 manutenções aqui. Agora me diz aí, como é que você faz entre uma visita e outra no barbeiro? Apara também, deixa crescer solto? Como você lida com isso? Se tiver também alguma outra dica para vídeo aqui pro canal, cara, ó, manda aí nos comentários. Aliás, se você ainda não se inscreveu aqui, clica aí para se inscrever, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!